Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez. Uma mulher me disse aqui pelo canal que o pastor da igreja dela falou que se não der o dízimo, perde a salvação. Eu recebo cada tipo de mensagem aqui pelo canal. Agora há pouco mesmo um homem me disse que a pastora da igreja dele deu uma oportunidade de cantar para uma parente dela. E então Deus se levantou bravo lá em profecia, que tinha gente lá que tinha pessoas lá que não gostaram, que falaram mal, porque deu oportunidade para a parente dela, que estava priorizando a mulher porque é parente dela. E que Deus ia, através da pastora, revelar o nome das pessoas que são contra. É porque eu postei um vídeo hoje domingo, dia 3 hoje, acerca de profecias. Uma grande parte de meus vídeos são baseados em perguntas que pessoas me fizeram. Por isso que eu faço que este aqui mesmo do dízimo é resposta à pergunta. Então eu respondo à pessoa e aproveito para fazer um vídeo sobre o assunto. Eu não vou citar o nome desta igreja do dízimo, da mulher que disse que se não der o dízimo, perde a salvação. O pastor dela disse isto. Eu não vou citar o nome, pois é uma igreja pentecostal bem conhecida no Brasil inteiro. Mas não é a Deus e Amor, não. Quando fala igreja pentecostal, alguns lembram da Deus e Amor. Não é não, é outra. Bem conhecida também. Não vou dizer o nome. Eu conheço muito bem esta igreja. Com certeza esse pastor se tornou massa de manobra em uma dessas reuniões de pastores manipuladores que eles fazem e foi treinado para manipular os leigos. Eu sei muito bem. Eu conheço essa igreja e eu sei o que se passa lá. Não na íntegra, né? Mas o que contam, a gente está por dentro. Tem pessoas da minha família lá, então eu sei o que se passa. Em partes, né? Totalmente não, mas muita coisa eu sei. A palavra final quem dá é a Bíblia, e não o pastor, e nem instituição religiosa nenhuma. O dízimo não é meio de salvação, e nem mesmo quando foi dado ao povo de Israel. Se fizesse parte da salvação, então a salvação seria comprada com dinheiro. Não tem cabimento. A morte de Jesus seria em vão. É muito fácil pegar do Velho Testamento partes que interessam e formalizar uma doutrina, uma regra que dá lucro. Na lei existia inúmeros mandamentos e ordenanças que nunca foram dados como meio de salvação, mas para mostrar ao homem que era pecador e precisava de um Salvador que era Jesus Cristo. Nada da lei foi dado como meio de salvação, incluindo o dízimo. Quem falar que se não der o dízimo perde a salvação é um herege, é um falso profeta, é um impostor. Impostor. A lei tinha o papel de conduzir a Cristo. Existem coisas que foram dadas ao povo de Israel no Velho Testamento, como a lei de Moisés, que incluía os dízimos. Festas cerimoniais como a Páscoa e outras. Existem coisas que foram dadas à Igreja de Cristo, à qual nós pertencemos. A igreja fundada por Cristo, em Atos. A Igreja da Nova Aliança, a qual seguimos a doutrina ensinada pelos apóstolos, revelada por Cristo. Por exemplo, o batismo nas águas e a Santa Ceia foram dadas à Igreja da Graça, a nossa, mas não como meio de salvação. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor e batismo, não salva, mas acompanha o salvo. Não são coisas para ímpios, e nem para crente em pecado. Coisas para crente, esse tipo de coisa para os ímpios e para o crente em pecado não tem nenhum valor. Nenhum.
Eu falei para essa mulher: manda o pastor dela se circuncidar, não comer carne de porco, guardar o sábado. É tudo ou nada. A maioria cita Malaquias 3,9, onde diz: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eles usam esse versículo para dizer que aquele que não dá o dízimo é ladrão. Mas temos que ver o contexto e para quem isso foi escrito. Veja que no verso 9 diz que com maldições sois amaldiçoados. Eu acho que é o verso 8 que diz: em que me roubais? Se não for, eu deixo na tela do seu computador depois. O verso 9 diz: com maldições sois amaldiçoados. Quem não dava o dízimo poderia ser amaldiçoado com lavouras ruins, com pragas. Se essa lei vigorasse hoje, as pessoas que não dessem o dízimo teriam suas lavouras ou finanças devoradas. Isso não acontece. Hoje não tem nada disto. Se você dar o dízimo pensando em bênção, você estará comprando a bênção. Se der o dízimo por causa da salvação, você estará comprando a salvação. Se o seu pastor falar que tem que dar o dízimo para ser abençoado, ele estará tentando te manipular e te induzindo contra as Escrituras. A salvação é pela graça. O que alcançamos de Deus é pela graça e misericórdia, e não comprado, ou em forma de barganha com Deus, uma moeda de troca. Isso é manipulação, e isso tem de sobra. Não é um ou dois por ele, não, é um monte de manipuladores. É muito comum, hoje em dia, pegar uma passagem fora do contexto para tentar provar algo que não existe. Alguns citam Mateus 23, que é a passagem conhecida, que no diálogo que Jesus teve com os fariseus, ele disse que deveriam dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei, que era o amor e a misericórdia e a fé. Mas vemos que Jesus disse para não desprezar o mais importante da lei. Da lei. Jesus veio sob a lei para cumpri-la, pois era algo impossível a qualquer homem. Eles ainda estavam na lei. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, passamos a viver na dispensação da graça, e não por obras da lei. Ninguém será justificado por obras da lei, obras a qual o dízimo está incluído. Outros citam Hebreus capítulo 7, só porque tem a palavra dízimo. Lá apenas fala que os levitas recolhiam o dízimo. Não está mandando ninguém dar o dízimo. Se não ler todo o contexto e entender essas duas passagens, a pessoa poderá ser alvo fácil de manipuladores. Qualquer lugar que esteja escrito dízimo, eles pegam e distorcem para o lado deles. A forma correta de contribuirmos hoje é como o apóstolo Paulo ensinou. 2 Coríntios 9:7. Eu estou cortando o vídeo porque estão soltando fogos. Hoje é domingo, dia 3, 19 horas da noite, tem jogo de futebol e eles estão soltando fogos para algum time que andou ganhando por aí. Por isso que eu cortei por causa dos fogos. Então vamos lá. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, para encerrar, vivemos um cristianismo de manipulação. Voto que você paga antes de receber a bênção. Então, caso não receba, pelo menos o dinheiro deles está garantido. Manda você fazer um voto com data marcada para entregar. Isso não é voto. Não é voto. Só pregam milagres. Não todas as igrejas, é claro, uma grande parte. Não sou contra o dízimo, sou contra a maneira que alguns ensinam acerca do assunto, para forçarem as pessoas a darem. Quem dá o dízimo e as ofertas deve estar ciente que deve ir para a manutenção da igreja e ajuda aos necessitados.
Então, se você dá o dízimo e ofertas, veja bem para onde está indo. Para a casa do tesouro, que era ensinado na Bíblia? Se seus líderes são ricos, se andam de carro caro, então pode ter certeza que a casa do tesouro é a casa deles. Pesquise na internet que você vai descobrir onde fica a casa do tesouro. Muito obrigado a todos. Tive que fazer vários cortes no vídeo, porque é bem na hora que terminou algum jogo e estão soltando muito fogos. Teve vários cortes, mas o importante é que deu para entender, né? Que eu não vou gravar de volta, né? Eu creio que tenha ficado bom assim mesmo. Muito obrigado a todos e até o próximo.